Olá, alunos! Aqui é a professora Ângela de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos ver o conteúdo sobre língua e linguagem. Vamos ver qual a diferença entre língua e linguagem. Então, começamos por linguagem, que é a forma de comunicação e interação entre as pessoas. São as maneiras que a gente utiliza para se comunicar com outras pessoas. A classificação da linguagem está dividida em linguagem não verbal e linguagem verbal. A linguagem não verbal é aquela que a gente não utiliza palavras escritas ou faladas. Então, como exemplos, nós temos os sons. Quando a gente escuta determinado som, a gente já sabe do que se trata. As placas, né, que utilizam apenas o desenho, símbolos, cores, movimentos, gestos. Tudo que a gente não utiliza a palavra falada ou escrita é a linguagem não verbal. Já a linguagem verbal é o contrário, é aquela que vai utilizar as palavras, ou faladas ou escritas. Então, nós temos a língua propriamente dita. A língua está dentro da linguagem, ela faz parte da linguagem para que haja comunicação. Então, a nossa língua é a língua falada, a escrita, as letras, as palavras, as frases, tudo que a gente utiliza, os símbolos, né? Do alfabeto que a gente junta para unir, para formar palavras, frases, é o que a gente vai usar como uma língua, como um conjunto de regras, né, para transmitir a comunicação. Exemplos de linguagem não verbal, aquela utilizada sem palavra falada ou escrita. Os gestos, a bonequinha está fazendo gesto, ela está fazendo o quê? Mandando beijos, né? O semáforo, quando a gente vê simplesmente uma cor, né, que está lá no semáforo, a cor vermelha, a gente sabe que é para parar, a cor amarela, a gente sabe que é para prestar atenção, a cor verde, sabe que está livre para passar. Tanto semáforo de automóveis quanto de pedestres, né, significam a mesma coisa. Vermelho parar, amarelo atenção, verde da sequência. O gesto que a bonequinha está fazendo está pedindo silêncio, não está nem falando, emitindo nenhum tipo de palavra, né? Está apenas usando o gesto e a gente já sabe o que ela quer nos comunicar. Quando a gente escuta o som, né, da ambulância, a gente já sabe que algo grave está acontecendo, que eles estão se dirigindo para uma ocorrência. O símbolo ali, que é o desenho do celular, dentro de um círculo, né, cortado, de proibido, que é o símbolo de proibido, a gente já sabe que está nos comunicando que é proibido usar o celular. A linguagem verbal, então, é aquela que utiliza palavras escritas. Por exemplo, ali tem o desenho da Mônica, né? Utilizando palavras, falando eu. Então, quando a gente fala, a gente está utilizando a linguagem verbal. Ali tem o desenho de duas crianças, uma está se comunicando com a outra, né, por meio de falas também. Ali nós temos uma placa. Se na linguagem não verbal a gente tinha o gesto de uma pessoa pedindo silêncio, sem usar palavras, aqui a gente tem uma placa com as palavras escritas, com a frase escrita pedindo silêncio. Atenção, proibido o uso de celulares nesta área. A mesma coisa, antes na linguagem não verbal a gente tinha apenas o desenho da proibição. Aqui a gente tem as palavras sendo utilizadas, a palavra escrita. A linguagem mista é a junção da linguagem verbal mais a não verbal. Então, a gente tem certas situações de comunicação que são necessárias à união da linguagem verbal com a não verbal, utilizando desenhos, sons, né, imagens, junto com a palavra ou falada ou escrita. Então, por exemplo, as histórias em quadrinhos, a gente tem ali o desenho e o balão de fala. Para que a gente possa entender a história em quadrinhos, a gente vai ter os dois, porque é necessário a gente ver a expressão corporal, a expressão do rosto dos personagens, o cenário, e também ver o que eles estão falando. Lógico que existem histórias em quadrinhos ou tirinhas que utilizam apenas a linguagem não verbal, só o desenho.
Mas aí ela foi planejada para que nós entendamos só acompanhando a expressão corporal, a expressão do rosto, né? A expressão facial, o cenário, e a gente consegue entender aquela história. Mas quando a história em quadrinhos ela tem as duas, tanto o desenho quanto o balão de falas, se a gente tirar o balão de fala, a gente não vai entender a história. E se a gente tirar o desenho e deixar só a fala, a mesma coisa. A gente também não vai entender a história porque é preciso a junção dos dois. Anúncios publicitários também é necessário a linguagem verbal mais a visual, né? A não verbal. Por quê? Para chamar atenção, para a gente ler aquele anúncio. Então, tem a união ali das duas coisas. Se deixar só o desenho, a gente não vai entender qual é a mensagem que o anúncio quer passar para a gente. Se deixar só a escrita, talvez não vá chamar a atenção para que as pessoas leiam o anúncio. Tem ali também a placa do silêncio, na linguagem não verbal, tinha só a pessoa fazendo gesto. Na linguagem verbal, tinha só a placa com a escrita. Nessa, a gente tem a junção, tanto do desenho quanto das palavras, pedindo silêncio. Depois, a gente tem ali a placa também da proibição do uso do celular. Lá na linguagem não verbal, tinha só o desenho do celular dentro do círculo de proibição. Na linguagem verbal, a gente tinha uma placa apenas usando as palavras. E aqui nessa a gente tem os dois, o desenho e a escrita. A língua, então, ela está dentro da linguagem. É uma das maneiras de a gente se comunicar. A língua é um sistema de signos formado por palavras que se combinam em frases, formam enunciados de acordo com determinadas regras. Então, a língua é o idioma propriamente dito. Por exemplo, a gente fala a língua portuguesa. A gente tem determinadas regras a seguir para essa língua para a gente conseguir emitir a comunicação, né? Conseguir interagir com as pessoas. A mesma coisa o inglês, o alemão, o espanhol, a gente vai ter que seguir regras para conseguir haver a comunicação. A língua, ela é dividida em oral e escrita. A linguagem oral é a falada, aqui a gente emite sons, né, para conseguir se comunicar, emite os sons das palavras. E a escrita é aquela que a gente, então, vai escrever, né, no papel, ou ler no papel. Os idiomas oficiais são exemplos de língua. O português, o japonês, o guarani, o inglês, o alemão, o espanhol. A gente domina o português, a gente consegue se comunicar em português. Mas talvez a gente não saiba, por exemplo, o japonês, as regras utilizadas para a comunicação em japonês, para a comunicação em guarani. Em inglês, a gente também está aprendendo, né, as regras do inglês para poder haver a comunicação. O alemão, o espanhol, enfim, para que a gente consiga utilizar o idioma, que é a língua de cada país, a gente precisa conhecer as regras para conseguir se comunicar com outras pessoas naquele idioma. Temos como exemplo também de língua a Libras, que é a língua brasileira de sinais, que existe, né, um conjunto de regras que tem que seguir para conseguir se comunicar. E a mesma coisa o Braille também, que é a língua utilizada pelos deficientes de visão, né? Com a língua, então, nós interagimos com as pessoas. Ela é uma maneira de linguagem, ela é uma forma de linguagem. Então, a interação nas situações de comunicação vão se dar cada vez que interagimos com alguém, cada vez que a gente interage, que a gente conversa, que a gente compartilha, né, com as pessoas, as palavras ou gestos, vai haver uma situação de comunicação. Quando uma pessoa fala, a outra entende, né, ou quando uma pessoa escreve, a outra lê e entende, vai haver uma situação de comunicação. No dia a dia, nós interagimos com pessoas com diferentes intenções. Então, cada pessoa que vai falar a seu modo, ou que vai escrever a seu modo, tem uma intenção ali de comunicação.
Os interlocutores são as pessoas envolvidas numa situação de comunicação. Então, entre os interlocutores, a gente vai ter o locutor, que é quem fala ou quem escreve, e o locutário, que é quem ouve ou lê. Por exemplo, na televisão, o locutor são os apresentadores lá do jornal, por exemplo. E quem está na sua casa vendo o jornal é o locutário, é quem está vendo, a pessoa quem está ouvindo, né? Um escritor de um livro é um locutor. O locutário é a pessoa que vai ler o livro que ele escreveu. A mesma coisa na carta. A pessoa que escreveu uma carta é o locutor. Quem vai ler a carta é o locutário. Numa situação de conversa, de diálogo, por exemplo, a gente tem alternância, né, desses interlocutores. Porque enquanto eu estou falando, eu sou o locutor. Quem está me ouvindo é o locutário. Mas a partir do momento que muda a situação, a outra pessoa que começa a falar e eu ouvir, ela vai ser o locutor e eu vou ser o locutário. Lembre-se também de rádio. Tem o locutor de rádio, porque ele está falando. E as pessoas que estão o ouvindo são locutários. Quando nos comunicamos, usamos diferentes linguagens. Então, o que a gente viu aqui, né? A linguagem verbal, a não verbal, a nossa língua, são as diferentes linguagens que a gente usa para se comunicar. E a nossa língua, a gente utiliza a língua portuguesa no nosso país. Dependendo da situação de comunicação, a linguagem usada pode ser mais formal ou informal. Então, quando a situação é mais séria, a gente vai ter mais cuidado com as palavras, né? Vai ter mais cuidado em seguir regras gramaticais. A gente vai ter a situação mais formal. Quando a gente está numa situação mais descontraída, com os amigos, com pessoas mais próximas, a gente vai utilizar linguagem mais informal. E por hoje era isso, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouquinho. Tchau, até breve.